Eu vou fazer isso. Quando eu fizer isso, eu anoto aqui com o senhor, tô falando isso pela primeira vez numa rádio. Minha popularidade como presidente vai passar de 80%. Eu vou fazer o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez. Que é ir lá, eu mesmo vou no helicóptero da polícia e vou ver os policiais atirar naquele bando de rato do Comando Vermelho. Feito isso, com uma popularidade lá no alto, eu quero ver um senador ou um ministro do Supremo falar não para as nossas propostas. Afinal, quem é Renan Santos? Bela pergunta. Bom, Renan Santos é um cara de 41 anos, nasceu em São Paulo, fez faculdade de Direito na USP, largou a faculdade porque queria trabalhar rápido, não gostou da faculdade, aprendeu a fazer política na faculdade, com coisa de 19 anos, derrotou o PT na faculdade, o PT tinha um partido político interno na faculdade, ele se juntou com seus amigos e fez isso. Depois disso, esse cara aí, o Renan Santos, trabalhou com recuperação de empresa, trabalhou em São Paulo, trabalhou na Bahia, chegou a trabalhar em Santa Catarina também. Abandona isso quando percebe que o país estava afundando no governo da Dilma, começa a organizar manifestações, organiza um movimento chamado Movimento Brasil Livre, que participou, foi fundamental para o impeachment da Dilma Rousseff. Organizamos juntos as maiores manifestações da história do Brasil, derrubamos o governo Dilma, defendemos a Operação Lava Jato, fizemos manifestações que levaram também à prisão do Lula junto à Operação Lava Jato. O Bolsonaro chega ao poder e conforme o Bolsonaro vai errando, a gente também vai para cima do Bolsonaro. Perdemos todos os seguidores, ficamos pequenininhos, quase fechamos as portas, mas nunca quisemos fechar. Voltamos a recuperar nossas forças. A partir de 21, 22, 23, 24, percebemos que nós precisamos de ter um partido político. E aí resolvemos fazer o seguinte: como os nossos seguidores são majoritariamente jovens, e como os jovens não conseguem espaços em partidos políticos no Brasil, resolvemos montar nosso partido. O partido chama-se Missão, e ele tem 2 meses de vida, assim como minha pré-candidatura. E eu já apareço nas pesquisas, eu ultrapassei nas últimas pesquisas da Atlas os governadores Caiado, Zema e Ratinho Júnior, nas pesquisas, mesmo sendo ainda o mais desconhecido, o que mostra que é o seguinte: poucas pessoas ainda me conhecem, mas quem conhece já me prefere aos outros rapidamente. Então, se o Brasil todo me conhecer, eu derroto o Bolsonaro, eu derroto o Lula e eu vou fazer o Brasil um país de primeiro mundo. Como o senhor bem falou, é um partido novo que obviamente não... A representatividade do partido até agora, como é que está essa situação? Em termos de cargos políticos. Não, hoje nós não estamos abrindo as portas para que políticos venham para o partido. Porque se eu abro a porta para um político estabelecido vir, ele vai vir cheio de vícios. Ele vai vir com os costumes que eles têm, com emendas, ele vem querendo ser cacique, querendo mandar na nossa casa. Quem montou o nosso partido foram milhares de jovens ao redor do Brasil que coletaram assinaturas, pessoas que doaram dinheiro, e não eram pessoas ricas. Quem doou dinheiro doava R$500, R$50, R$10, R$5. Não tinha o doador multimilionário, e graças a Deus isso deu muita independência. E a independência agora permite que a gente possa dizer não. Então o mais importante não é eu abrir a porta para vir todo mundo, porque hoje, com a marca que o partido tem, com a força que a gente está tendo com os jovens ao redor do Brasil, o que mais tem é político batendo na porta. Hoje a sua força está em dizer não, e não em dizer sim. Então o senhor afirma que o seu partido, no caso Missão, vem agregando muitos jovens? Isso. E eu prefiro muito mais criar os nossos jovens, criar os nossos políticos do zero, do que ficar trazendo gente de fora cheio de vício. Um exemplo que eu te dar sempre, lá em Natal tem o Matheus Faustino, ele era um jovem, um rapaz que nem era da cidade, nem era da capital, ele não acreditava na política, ele participou da nossa academia de formação, se tornou um jovem líder, treinou, voltou para Natal, começou a enfrentar as elites políticas de lá, se tornou o vereador, é o melhor vereador da cidade e tá fazendo uma baita diferença pro estado. Então, para mim, vale muito mais um jovem sonhador como ele, que na primeira eleição que ele disputou já ganhou em Natal para vereador, do que eu pegar alguém cheio de problema, que uma hora tá com um político, outra hora tá com outro, tá sempre atrás de dinheiro. Isso não funciona. Se tivesse funcionando, todo mundo no Brasil gostava de político. E ninguém gosta. Se todo mundo vê um político na rua, ou pede um cargo, ou xinga o cara. Então nós estamos querendo cortar isso, mudar a forma como a política é feita. Bom, registrar aqui a presença de vários apoiadores do seu trabalho, do Renan Santos, do Partido Missão. Entre eles aqui da cidade de Açu, nosso querido Josivan Solar. Josivan Solar. Grande Josivan. Tá aqui com a gente, né? Prestando esse apoio ao senhor, né? Agora, como o senhor bem disse, né? O partido é novo, é um nome novo. Obviamente que o senhor nunca teve nenhum cargo político. Nunca tive, mas isso não quer dizer que eu seja inexperiente em termos de política. E por quê? Veja, quando eu montei o Movimento Brasil Livre, o MBL, que foi um movimento que derrubou a Dilma Rousseff em 2016, não só organizei manifestações, eu tive que ir lá em Brasília, encontrei com os presidentes de todos os outros partidos, a gente organizou o Congresso para votar o impeachment dela. Então, eu tenho muita experiência em política. Já organizei campanhas de outros jovens do nosso movimento, já elegemos deputados federais, deputados estaduais, vereadores no Brasil inteiro.
Então, experiência eu tenho livros publicados, eu tenho textos publicados, artigos publicados, eu entendo do assunto bastante. Dei palestra lá fora, nos Estados Unidos, sobre política, sobre o que nós estamos fazendo no Brasil. Existem artigos publicados por mim nos Estados Unidos e na Inglaterra sobre o que nós fazemos no Brasil. Então, de política eu entendo. O que eu não tenho e nunca quis ter era cargo político à toa. Então, fui convidado para ser candidato a presidente no partido que a gente fundou. No início eu não queria. Eu queria cuidar do partido para que a galera, a molecada, chegasse nessas posições e ganhasse as eleições. Mas eles falaram, não, é a tua vez, você precisa ser candidato. Eu falei, ok, se eu for candidato vai ser do meu jeito. Eu vou em todos os lugares do Brasil, eu vou correr o Brasil de carro, não de jatinho, igual os outros partidos, vou correr o Brasil de carro, vou em todas as rádios que eu conseguir, vou em todos os lugares que abrir a porta e vou falar para as pessoas o que precisa ser dito. Às vezes o que eu vou falar, porventura o ouvinte não vai gostar, eu vou ser meio duro, mas eu vou falar a verdade. Verdade sempre. Porque aí você constrói pessoas que vão te apoiar de verdade. E não baseado em, sei lá, falar o que ele quer ouvir. Eu não quero falar o que as pessoas querem ouvir. Eu quero falar o que as pessoas precisam ouvir, o que é o diferente. É um diferenciado, então. Agora, Renan, me diga uma coisa. Como o senhor bem disse, organizo. E realmente estou no meio da galera, faço valer a coisa. Agora, com relação à gestão. O senhor é candidato ao maior cargo público, ao chefe da nação. Quer dizer, perdão, pré-candidato ao chefe da nação. Por quê? Muito simples, porque nós temos um projeto e nós somos o único nome hoje que tem um projeto para tornar o Brasil um país rico em 10 anos. Nós somos o único que tem isso. Porque se o senhor imaginar o seguinte, olha só, tem muitas pessoas ao redor do Brasil que vão votar no Bolsonaro porque gostam do Bolsonaro, que votam no Lula porque gostam do Lula. E eles gostam desses caras, mas não necessariamente a vida deles ficou melhor. Um exemplo que eu dou é do Nordeste. O Nordeste, ele não está mais rico do que ele estava há 10 anos atrás. A vida das pessoas não melhorou nesse período. E não melhorou por uma série de razões. Os políticos compram o voto da população nas eleições, o crime organizado chegou aqui, as prefeituras continuam mal administradas, os prefeitos só fazem populismo. O que eu vi aumentar no Nordeste foi o número de shows. Toda a cidade tem 10, 15 shows que o prefeito organiza, recebendo emenda lá dos deputados federais, enquanto não tem esgoto, enquanto a escola tá ruim, enquanto não tem emprego de verdade pra galera. Se não tem nada disso, por que as pessoas votam nesses mesmos políticos? Tem um problema político no Brasil. E na prática eu quero romper com esse problema. Eu quero fazer, basicamente, políticas que ninguém teve coragem em eliminar o crime organizado. Eu tô falando assim, se tem alguém que tá me ouvindo aqui na cidade de Açu e é faccionado, membro de uma facção, quer roubar celular, se prepare porque eu e a polícia vamos matar você quando nós chegarmos ao poder. Nós vamos eliminar todo mundo que é corrupto da política brasileira, vamos colocar na cadeia os corruptos que acabam com a vida das pessoas. Nós vamos fundir municípios pequenos que não conseguem sustentar. E se o político que quiser reclamar ali, o prefeito corrupto dessa cidade, eu vou botar um interventor federal para administrar a cidade, para fazer com que a cidade melhore os indicadores dela. Eu vou tornar o Brasil um país sério, igual outros países sérios fizeram. A notícia boa é que vários países que eram mais pobres que o Brasil tomaram medidas como essa e se tornaram um país de primeiro mundo. Existe um país lá na Ásia chamado Singapura. Nos anos 70, Singapura era mais pobre que o Brasil, era mais favelizado que o Brasil. Eles tomaram exatamente essas medidas que eu tô falando que eu vou tomar, e hoje eles são um país de primeiro mundo. Quem assiste corrida de Fórmula 1 lá em Singapura fala, nossa, que país bonito. Nem imagina que era muito mais pobre que o Brasil. A gente que não soube fazer lição de casa. O que eu quero é muito simples, fazer o que os outros fizeram aqui, vai dar certo, vamos ficar rico, não vamos ter bandido andando na rua, e não vamos mais reclamar que o Brasil é um país que deu errado. Boa ideia! Agora lhe pergunto, Brasil de direita, esquerda e centro, será que o Brasil, as autoridades constituídas vão se adequar a esse novo modelo de administração? Vão precisar se adequar. Porque é muito simples, as autoridades constituídas, elas estão corrompidas. A gente tá vendo um escândalo agora como o do Banco Master, que tem gente de direita envolvida, tem gente da turma do Flávio Bolsonaro, da Igreja Lagoinha envolvida. Aí eu olho a turma da esquerda, tá toda a turma do Lula envolvida, Guido Mantega, que foi ministro do Lula, recebendo um salário de 1 milhão por mês desse Banco Master, o PT lá da Bahia, todo encalacrado no escândalo. Aí centro, vejo o pessoal do PP, do União Brasil envolvido, vejo gente do STF, vejo gente lá de São Paulo, dos bancos da Faria Lima, todo mundo envolvido. Ué, se tá todo mundo envolvido, tem algo de muito errado. E esses caras hoje estão com medo. Tá todo mundo com medo de ser preso, tá todo mundo com medo de dar algo errado. Eu sou o único que não tá envolvido nisso. Portanto, se eu chegar ao poder, vendo todos eles no chão, na lona, eu vou ter muito mais força do que qualquer outro presidente para poder apontar o que precisa ser feito, e eles vão ter que ceder. Senão o bicho vai pegar. E eles vão estar sem moral. Agora, Renan Santos. Nós estamos aqui conversando com o Renan Santos, né, que é pré-candidato à presidência da República, né?
e do Partido Missão, como bem ele falou, um novo partido. Por que o senhor preferiu começar a sua pré-campanha no Nordeste, aqui no Rio Grande do Norte? De maneira bem simples. As pessoas, sabe, lá de São Paulo, de onde eu venho, pessoas do Sul, elas estão achando, e existe uma visão, que é uma visão errada, de que o Nordeste é o problema. E muitas pessoas do Nordeste também têm uma visão de que elas se sentem injustiçadas, que o pessoal do Sul, lá de baixo, são o problema. E as pessoas passaram a se odiar no Brasil. Hoje as pessoas ficam se xingando por conta das regiões. E eu não acho que o Nordeste é o problema, eu acho que o Nordeste é a solução. Se a gente resolve o Nordeste, a gente resolve o Brasil. E eu não tô brincando. Se tem uma região com potencial de crescer muito e ser a locomotiva do Brasil, igual o meu estado hoje é a locomotiva, São Paulo, são os estados do Nordeste. Hoje, se você resolve o Nordeste, você gera a classe média no Nordeste, o governo federal não precisa ficar mandando tanto dinheiro para os municípios que não estão funcionando. Porque isso acontece muito. E o governo pode distribuir melhor o dinheiro. O governo não vai precisar cobrar tanto imposto. Hoje, se você gerar emprego aqui, os jovens rapazes têm que migrar. Jovens do Maranhão indo lá para Santa Catarina, jovens aqui do Rio Grande do Norte se mudando para Minas Gerais. Eles não vão precisar fazer mais isso. Eles vão simplesmente ganhar dinheiro aqui, construir suas famílias aqui. Pessoas de São Paulo vão migrar para cá também e vamos construir um país equilibrado. Então, eu quero começar aqui para trazer a mensagem para cá. E é uma mensagem de esperança? Sim, mas também é uma mensagem de cobrança. Porque aqui no Nordeste acontece muita coisa que acontece também lá no Sul, mas acontece menos. Por exemplo, compra de voto. Hoje, qualquer cidade pequena no Nordeste, quase todo mundo vende o voto. Tem campanha para prefeito, quase todo mundo vende voto. O recado eu dou para qualquer um que vende o voto aqui é: se você vender seu voto, eu vou prender você por 10 anos. E se o político comprar o voto, eu vou prender ele por 20 anos. Tem que acabar com a compra de voto. E sabe por quê? Às vezes tem uma pessoa boa que quer entrar na política. Um rapaz tem boas ideias, ou a moça quer mudar a política. Ela não vai comprar o voto. Só que o cidadão vai lá e vende o voto pro ladrão. Não pode fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui eu não vou passar a mão na cabeça das pessoas quando elas errarem no Nordeste. Isso todo político faz. Todo político vem aqui: ô, povo bom, vou comer um cuscuz. Não vou fazer isso. Apesar que eu gosto do cuscuz. Eu vou vir aqui e vou falar: ó, precisa arrumar isso, aquilo. Vocês estão errados nisso, naquilo. E eu vou melhorar assim, assim, assim com vocês. E vai ver, tratando as pessoas como adultas e com respeito, elas mesmas vão fazer dar certo. Ô, Renan, o senhor falou bem aí de geração de emprego e renda. O senhor, como pré-candidato, o que pretende para melhorar a situação de geração de emprego e renda, mão de obra, principalmente aqui no Nordeste e no Rio Grande do Norte? Uma coisa que eu vi primeiro, assim, várias cidades eu andei e não tinha atividade econômica. Eu peguei a BR vindo pra cá, eu não vi no caminho um caminhão passando. E se não tem um caminhão passando, quer dizer que não tem produto sendo feito e transportado de uma cidade para outra, ou não tem coisas agrícolas, grãos, soja, como tem em outros estados. A título de curiosidade, se eu pego um estado entre Maringá, lá no Paraná, até Curitiba, até o porto que tem ali perto de Curitiba, é caminhão de um lado para o outro, um inferno, você quase bate. E por que isso? Porque não tem atividade econômica. E as cidades aqui vivem de repasses do governo. Existem alguns lugares que a coisa está funcionando. Se eu for lá para Mossoró, você tem petróleo, você tem sal, você tem frutas, as coisas já estão mais desenvolvidas. O que a gente precisa fazer para desenvolver é olhar região a região aqui, ver o que funciona, ver quais são as vantagens e aí trazer investimento para cá. Esses investimentos poderiam vir assim, por exemplo, na região de Mossoró, as frutas já são importadas, vai muito melão para fora do Brasil. Vamos mandar suco concentrado, vamos fazer marcas. A parte do petróleo, vamos produzir um maquinário do petróleo aqui. A parte de maquinário para geração de energia eólica e geração de energia solar. Por que tem que vir tudo da China? A gente não consegue produzir isso aqui? As baterias para armazenar essa energia, não podemos botar fábricas aqui? No Agreste? A gente pode fazer isso. Outra coisa, se você não melhorar as cidades, e a vida nas cidades hoje é muito ruim, não tem bons serviços, você não vai conseguir fazer pessoas de outros lugares se instalarem aqui para poder viver. Essas pessoas vão querer morar em outro lugar e montar negócio em outro lugar. Outra coisa, se a gente não fizer reforma... Chamar a atenção do investidor. Óbvio. E se você não fizer reformas microeconômicas, que assim, ajuda a contratar a pessoa, ajuda a demitir, ajudar a abrir um negócio, ajudar a fechar um negócio, porque um negócio é sempre difícil. Tem que ser fácil para contratar uma pessoa, mas pode ser que dê errado, tem que ser difícil. Nos Estados Unidos, os grandes empresários, vários deles, abriram vários negócios, quebraram, e aí uma hora eles acertaram um. Aqui no Brasil, você abre um negócio, você vai ter que fechar ele, aí você é todo penalizado. A gente tem que facilitar o empreendedor trabalhar e construir. Fazendo isso, facilitando em termos de microeconomia, né? A gente tem que fazer energia ser barata, investir em infraestrutura para escoar produto, investir em setores que podem ganhar e crescer mais rápido.
nós vamos fazer a região Nordeste, que não tá, assim, vendem que o Nordeste tá muito mal. Quando eu tô em São Paulo, eu falo, nossa, lá não tem jeito. É mentira. É um impulso aqui, é um impulso ali, é uma mudança de regra aqui e acolá, a coisa começa a andar. Inclusive o Rio Grande do Norte, quando comparado com os outros estados da região, ele cresceu um pouco mais que os outros estados da região. Muito puxado pelo petróleo. A ação do poder público está muito aquém. Mas muito aquém. E parece que não há vontade dos prefeitos em fazer a economia dos municípios rodar. Porque eles estão tão viciados em receber dinheiro do governo federal que não anda. Quer um exemplo disso? 81% dos municípios aqui, isso é uma estimativa, vivem basicamente de envio de recursos federais. Imagina, 8 em cada 10 municípios no Rio Grande do Norte precisam de dinheiro que vem lá de Brasília, que no fundo é dinheiro dos outros estados para sustentar. Isso não é justo. Então a gente vai diminuir o número de municípios, vai fundir eles, vai colocar um prefeito para administrar 4, 5 cidades ao mesmo tempo, botar indicador, ou seja, se ele não cumpre uma meta de reduzir o crime, reduzir aumentar a cobertura de esgoto, aumentar a cobertura de água, ele não vai poder concorrer novamente. Ter punição, porque hoje tá muito fácil. O prefeito não entrega nada, faz um show do Wesley Safadão, se reelege, compra um voto de uma pessoa, se reelege. A gente não pode permitir isso. Aí o senhor acha que a Câmara dos Deputados também, a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal iam realmente se integrar a esse projeto? Eles vão precisar se integrar a esse projeto. Porque pensa assim, se eu ganhar a eleição, hoje eu tô com 3 a 4% nas pesquisas para presidente. Eu já tô tecnicamente em terceiro. Só tem o Lula e o Flávio Bolsonaro na minha frente. Tá em quanto? 3 a 4%, depende do cenário. Eu preciso buscar eles. Se eu ganhar essa eleição, quer dizer, eu vou ganhar a eleição, significa que eu vou sair de 3 a 4% e vou ter mais de 50% dos votos no segundo turno. Ou seja, eu convenci o Brasil inteiro dessa minha ideia. E eu até peço para as pessoas conhecerem essas ideias, as pessoas que estão vindo na rádio e divulgarem. Feito isso, eu vou ter tanto poder, porque eu mobilizei tantas pessoas vindo de baixo, que eles não vão ter nem como negar o que eu vou fazer. Eles não vão ter como falar não porque eu quero. Porque é um presidente que vai ter saído lá de baixo e chegado lá em cima. A gente vai ter feito um movimento no Brasil muito grande para isso acontecer. O que eu vou fazer que vai me deixar com muita popularidade? Que é o recado. No dia 1 do nosso mandato, eu vou declarar guerra ao crime organizado. E quando eu falo declarar guerra, eu não tô falando por falar. É literalmente assinar um papel, um documento que chama Estado de Defesa. E aí o presidente da República, as Forças Armadas e as polícias vão poder entrar nas casas onde tem os bandidos, fazer operações policiais enormes, cercar o crime organizado, e eu vou prender e ou matar todo mundo envolvido com essa guerra. facções. Será que os inocentes não vão pagar sem dever? Não, quem vai pagar, assim, o inocente já tá pagando hoje. Morre 30, 40 mil pessoas todos os anos. O Brasil está mergulhado na criminalidade. Por quê? Facções a cada dia estão tomando conta, não só das cidades, na área urbana, que estão chegando, infelizmente, na área rural. Na área rural. Essa é a verdade. É verdade. Então, assim, os inocentes já estão morrendo. O que eu vou fazer agora é os bandidos morrerem. Essa é a real. Então, eu não tô prometendo que vai ser bonito. E eu não tô nem garantindo que, eventualmente, pode ter uma vítima que não tem nada a ver com isso acontecendo em uma cidade aqui ou ali. O que eu tô falando é que dessa vez a gente vai ter volta. Dessa vez a pessoa que teve o celular roubado, ela vai ter a vingança dela. Dessa vez você que trabalha e produz, você vai olhar e falar, pô, o policial pôde pegar esse bandido vai passar o resto da vida na cadeia. Pô, aquela pessoa que assaltou minha mãe tomou 2 tiros no peito e nunca mais vai acordar. É isso que as pessoas querem vingança, elas querem justiça. E a gente tá se sentindo acuado igual um rato que fica escondendo dentro de uma toca. Eu vou fazer isso. Quando eu fizer isso, eu anoto aqui com o senhor, tô falando isso pela primeira vez numa rádio. Minha popularidade como presidente vai passar de 80%. Eu vou fazer o que o Bolsonaro prometeu fazer e nunca fez. Que é ir lá, eu mesmo vou no helicóptero da polícia e vou ver os policiais atirar naquele bando de rato do Comando Vermelho. Feito isso, com uma popularidade lá no alto, eu quero ver um senador ou um ministro do Supremo falar não para as nossas propostas. Eu quero ver eles falarem. Não vão ter coragem. Com relação a isso, claro que temos que aumentar o nosso número de servidores, não só da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia de Trânsito, Polícia Penal, enfim. Sim. Porque a criminalidade não é brincadeira. Concordo com o Já se senhor. diz crime organizado e, lamentavelmente, é. Sim. E eu vou fazer o seguinte. Policial que tá me ouvindo, vai funcionar assim no nosso governo. Nós vamos tirar o super salário dos juízes. Tem juiz que ganha mais de 100 mil reais por mês, tá? Bilhões e bilhões e bilhões do dinheiro nosso é gasto com super salário de juiz. E nós vamos pegar esse valor e vamos melhorar o salário dos policiais. Reduzir o salário do magistrado. É óbvio. O dinheiro existe já, tá? É um monte de magistrado. São dezenas de bilhões que são gastos com salários que não precisavam ser pagos. Magistrado,
prestou o concurso, é o seguinte, trabalha direito, trabalha bastante, que você já ganha acima da média do brasileiro, muito acima. Na verdade, o magistrado brasileiro, se o senhor sabe, ele ganha mais do que a média do mundo. É um roubo isso. Então não só o salário, na parte que não é ilegal, é alto. Além de tudo, os caras querem ganhar ilegal. O cara quer ganhar um penduricalho, uma verba indenizatória. Isso não existe em nenhum lugar. Eu tentei explicar, quando eu fui nos Estados Unidos, pros americanos, olha, isso aqui os juízes ganham. Aí os caras começaram a dar risada. Eles falaram, nossa, os seus juízes são piores que os criminosos. Então, assim, precisa acabar com isso. Nós vamos acabar. E aí a polícia vai estar bem remunerada. E é outra coisa, o policial vai poder ir pegar o bandido, mandar o bandido lá pra delegacia e saber que o bandido não vai sair no dia seguinte, como acontece. Eis a questão. Renan Santos, saúde no Brasil. Saúde no Brasil. Vamos fazer a coisa mais inteligente que alguns lugares no mundo todo, nos lugares mais avançados estão fazendo, que é aplicar o tal do machine learning e inteligência artificial na saúde. As pessoal que tá ouvindo aqui falou, mas o que é isso? O que você tá falando? De maneira bem clara. Tem gente que acha que inteligência artificial é aqueles videozinhos que a gente fica recebendo, mas não é. A inteligência artificial é uma inteligência que consegue entender padrões e consegue prever coisas. Então como é que a gente vai colocar? E isso está acontecendo agora na Inglaterra, alguns lugares dos Estados Unidos estão usando. Que a gente vai estabelecer um prontuário único no SUS. Ou seja, o senhor ou a senhora, ou você que está nos ouvindo agora na rádio, você tem o seu prontuário com todas as suas ocorrências, quando você precisou ir no posto de saúde, se você fez uma cirurgia. A inteligência artificial vai ter acesso a esse prontuário e ela vai prever, poxa, se essa pessoa está tendo um problema de hipertensão, se ela se alimenta mal, está comendo muito doce, se essa pessoa está desenvolvendo diabetes. Vamos, antes dela desenvolver diabetes e ir precisar tomar remédio todo mês para uma doença crônica, vamos mudar os hábitos dela? Vamos mandar os agentes de saúde na casa dela? A gente vai ter um exército de pessoas que são agentes de saúde atuando para mudar os hábitos dos brasileiros. Eu vou taxar produto caro e vou tirar a taxa de produto... Desculpa, eu vou taxar produto que faz mal para brasileiro, que o brasileiro tá comendo muito doce, tá ficando muito gordo. E vou tirar qualquer imposto de produto que faça bem do brasileiro. Então o brasileiro vai comer carne, vai comer leite, eu vou tirar o máximo de impostos possíveis para que as pessoas comam coisas saudáveis de maneira barata. Agora, não vai dar pro brasileiro, nesse sentido, ficar irresponsável diante dos seus próprios erros com relação ao seu próprio corpo. E nós vamos ajudar as pessoas, vamos fazer campanhas de conscientização. Vamos zerar, usando a inteligência artificial, a fila do SUS, não vai faltar remédio, porque o uso da inteligência artificial e o uso desses dispositivos de inteligência são uma revolução. Estão acontecendo em vários lugares do mundo. Se colocar inteligência no processo, se informatizar o processo e criar o prontuário único, nós vamos fazer uma revolução na saúde brasileira. Educação. Educação. Pegar um exemplo lá de fora. Existe um estado nos Estados Unidos chamado Mississippi. O Mississippi tinha um dos piores índices de educação dos Estados Unidos. Todo mundo falava, o povo do Mississippi é burro. O pessoal do Mississippi se juntou e mudou a educação lá. Em vez de ficar complicando, eles pegaram aquele método que o senhor aprendeu a ler e a escrever e eu aprendi a ler e escrever. Chama método fônico. Aprender sílaba a sílaba, aprender tudo direitinho. Hoje o Brasil abandonou também. O Mississippi voltou com esse método. Na Finlândia, que é o país que dizem que tem a melhor educação do mundo, não veio com aquele papo falado de tablet, digital. Não. Papel e caneta. O que nós vamos fazer? Não vamos complicar. As pessoas vão aprender português muito bem, ler e escrever perfeitamente, e as pessoas vão aprender matemática muito bem. Muito bem. Óbvio que vão ter as outras matérias, mas vamos diminuir o número de matérias e vamos focar em fazer o básico muito bem feito. Nós vamos fazer igual no Mississippi também, que é testar e trabalhar para que até os 12 anos, todos, absolutamente todos os alunos entendam, escrevam, leiam e façam operações matemáticas complexas. Coisa que hoje os alunos do colegial, na maior parte das escolas do Brasil, não sabem fazer. Hoje, se eu pedir para um menino ou para uma moça em escolas de classe média, pode ser em São Paulo, pode ser aqui em Natal, escrever um texto, escrever 2 parágrafos, as pessoas não sabem escrever mais. As pessoas viraram analfabetas funcionais, não leem livros. Nós vamos fazer as pessoas saberem o básico. Vamos identificar quem são os melhores alunos nas escolas públicas. Então, o menino que está numa escola pública e que está tirando uma nota mais alta, nós vamos chegar para ele e falar, você quer ir para a melhor escola do teu estado? Quer ir para a melhor escola da tua cidade? O governo vai pagar. E eu vou pagar a bolsa para esse garoto ir para a melhor escola, ou para a menina ir para a melhor escola. Eu vou pagar, inclusive, uma bolsa para auxiliar a família dele, porque aí esse cara vai ascender socialmente. Aí sabe o que eu faço com isso? Eu não preciso mais nem de cota racial, nem de cota social. Porque a pessoa boa que estiver estudando, indo bem na escola, a gente já vai correr, vai fazer uma prova, identificar ela e mandar ela para os melhores lugares. Tá? Dessa maneira, a gente premia quem tá indo bem. E aí, os diretores das escolas que estiverem indo mal, a gente pune esse diretor. Eu demito o diretor da escola pública que estiver indo mal e coloco pessoas melhores para administrar. Fazendo isso e colocando os recursos nos lugares certos, a gente começa a criar um sistema de incentivo para que as escolas vão melhorando. E esse é um projeto básico, muito simples,
quem aplicou funcionou, em que vai tornar a educação brasileira bem melhor. E tem uma coisa, em regiões tomadas pelo crime organizado, nós vamos colocar a polícia para participar junto do ensino. Vai ter autoridade junto, porque hoje o professor no Brasil perdeu a autoridade. Na porta da escola. Não só na porta da escola, para dentro da escola. Aluno que estiver causando, mexendo no celular, querendo fazer barulho em sala de aula e acha que manda, vai querer gritar pra cima do professor, vai aparecer um policial 2 metros de altura, vai dar 2 berros nele, eu quero ver ele virar macho. É isso, a gente precisa de autoridade, porque hoje tá muito fácil. O aluno acha que manda, fala grosso, ouve música de traficante, fala, não, eu sou o traficante aqui na sala, ele vai ser traficante. Quer bater no professor? Exato, não vai. O aluno vai todo mundo alinhadinho, de uniforme, cabelo cortado, cantando o hino. Assim vai ser o nosso governo.